A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Para você que não me conhece, aqui é o Presbítero Reis. Eu gostaria de levar uma mensagem de Deus para a sua vida. Mas antes eu quero fazer duas perguntas para você. Bíblico ou não? Verdadeiro ou falso? Bom, se você é daqueles que diante de tantas ministrações que são feitas por aí, tantos congressos, você ainda fica na dúvida, por quê? Porque você não entende bem o que está sendo pregado. Esta mensagem é para você. Se você é daqueles que pergunta, essa mensagem está vindo do céu, mas parece que está vindo da carne, ou eu tenho dúvida, eu não sei como fazer. Ou escute esta mensagem, escute este vídeo e com certeza Deus vai falar ao seu coração. Bom, querido, toda vez que nós pegamos, seja um carro, seja uma geladeira, ela vem com um manual. Para quê? Para que você conheça, para que você entenda, para que você saiba manusear aquilo que foi comprado. Não é muito diferente, fazendo uma comparação meia chula, mas não é muito diferente da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada também é o nosso manual, é a nossa regra de fé e prática. E olha o que diz aqui em Oséias, esse é um dos pontos. Eu quero falar apenas alguns pontos para você se despertar e saber o que está sendo passado para você e o que dizem por aí que é da parte de Deus e muitas das vezes não é. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz algo interessante. Diz assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Uma das coisas básicas que nós temos que entender é que a falta de conhecimento e intimidade com a palavra nos deixa simplesmente sem chão e vendo e acreditando em tudo que se passa por aí. E isso é muito importante. Quando nós não temos esse entendimento, nós ficamos por aí e ficamos sem rumo, sendo levados de um lado para o outro. Outra coisa, em Mateus capítulo 22, versículo 29, o próprio Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ô meu amado, então o primeiro ponto é conhecer a palavra. O primeiro ponto é ter a palavra como seu manual, a sua regra de fé e prática. Sem isso, tudo que falar por aí, você sempre vai ter dúvida, ou então, de uma maneira que você não possa enxergar, você vai seguir líderes que não pregam a verdadeira mensagem do Evangelho. O segundo ponto que eu quero falar para você, vamos lá, está lá em Atos, capítulo 17, versículo 10, e lá diz algo interessante. Nós temos que entender que o Espírito Santo está sempre acima de pastores, quer eles estejam na mídia ou não. Amém? Nenhum líder faz a diferença por si mesmo. Ele só faz a diferença se for revestido da unção do Espírito Santo. E em Atos nós vemos o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, Atos capítulo 17, versículo 10. Olha o que diz lá. Aleluia. Assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Note, querido, era o Paulo que estava lá, o apóstolo Paulo, um homem renomado, um homem transformado pelo poder. Mesmo assim, aqueles crentes de Bereia estavam, cada vez que ele falava algo, cada vez que ele falava está na palavra, eles iam pesquisar. Você conhece algum irmão que diz: meu pastor falou, o meu líder falou? Eu não estou aqui desmerecendo, mas o que o seu pastor, o que o seu líder falou está nas Escrituras? Aqui a palavra diz que o próprio Paulo, ele era aqui contestado, não no sentido de desconfiança do Paulo, mas do que se ele estava falando, estava na palavra. Se não estava na palavra, o Paulo não era merecedor de confiança, o próprio apóstolo Paulo. E muitas das vezes somos assim, muitas das vezes estamos levando a coisa de qualquer maneira. Tudo que vem aos nossos ouvidos nós aceitamos, tudo que fala, não, mas está escrito, a gente não busca, não procura, porque na verdade cá para nós existe também o que podemos chamar de preguiça espiritual. É muito melhor receber algo batido no liquidificador, não é? Fica mais fácil de engolir do que você mastigar, do que você procurar saber. Eu digo para você, isso é um perigo. Procure saber mais na palavra do Senhor. Procure buscar mais para que você cresça na graça e no conhecimento e para que você
Não seja iludido, amém? Uma outra coisa e muito básica para nós aprendermos um pouco mais da palavra e para que nós possamos não ser enganados. E está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Amém? Olha o que diz aí. Procura apresentar-se como obreiro aprovado. Amém? Obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-se como obreiro aprovado, hein? Que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Sabe, querido, o que isso quer dizer? É um outro ponto básico para que nós possamos entender se o que está sendo pregado é verdadeiro ou não. Ou seja, uma particularidade vista por Deus no nosso interior. Obreiro aprovado é aquele obreiro que tem o conhecimento da palavra. Em Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando, sabe quem? A vós mesmos. Ô meu querido, não adianta você ter retórica, não adianta você ter eloquência, se você não vive aquilo que você prega, se você não é aquilo que você fala, se você não ama e não adora o Deus que você diz que serve. Então isso aí não adianta, você está apenas servindo de engodo e verdadeiramente isso aí vai fazer mal para você, para a sua vida, e não é isso que Deus quer, não é isso que Deus quer. Ele quer o melhor para as nossas vidas, amém, querido? Então, o obreiro aprovado, primeiro, ele começa a ter o conhecimento bíblico, ele não vive de escândalo. Outra coisa, ele tem habilidade de situações adversas. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, olha o que diz lá, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela desperta a ira. E aí, querido? Como é que você age diante de situações adversas? Você tem habilidade? Você tem habilidade para se comportar? Outra coisa que nós temos que entender, nós temos que começar a entender uma atitude diferenciada. É mais um ponto que você tem para estar na presença de Deus e para estar na transparência daquilo que Deus quer. Uma atitude diferenciada do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, uma outra coisa que o obreiro aprovado ele tem, ele não fica andando conforme o mundo anda, ele não fica fazendo o que o mundo faz, ele começa a ser diferente, sabe por quê? Porque ele não depende do mundo, ele depende do Senhor Jesus, ele depende de Deus. E para fechar, a palavra diz em 1 João capítulo 2, versículo 15, mais um ponto que nós temos que ter em mente para que nós não sejamos igual ao que se passa por aí e para que nós só saibamos diferenciar o bíblico do não bíblico, o verdadeiro do falso. Olha o que diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 15, meu amado, minha amada. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E olha o que diz aí também em 1 João, o versículo seguinte, versículo 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você entendeu, querido? Então, quais os pontos que nós temos que ter para saber o que está sendo pregado aí nos congressos? O que as pessoas falam aí, essa coisa toda que está sendo feita aí. Como é que nós podemos diferenciar? Primeiro, tendo a Bíblia como nosso manual, regra de fé e prática. Como? Tendo conhecimento da palavra, como está em Oséias capítulo 4, versículo 6. Também sendo o quê? Um obreiro aprovado, sabendo o que nós somos diante de Deus antes de ver o que nós somos diante dos homens. Porque muitas vezes somos aplaudidos diante dos homens, mas somos reprovados diante de Deus. Segundo, ter uma habilidade, aliás, mais um ponto, né? Ter uma habilidade diante das situações adversas. Não adianta você querer gritar, não adianta você querer impor, porque a palavra dura ela suscita ira. Você tem que ter sabedoria para diferenciar o certo do errado, a luz das trevas. Também uma atitude diferenciada do mundo. Não é pecado você andar na moda. Pecado é você ser mundano. Modismo é uma coisa, mundanismo é outra. Amém, querido? E deixa para mim terminar aqui, eu vou te dar apenas dois exemplos para você ser mais claro
mais claro, 2 exemplos claríssimos de quando você entrar em alguma denominação, você vai entender se ela é verdadeira ou falsa, se o evangelho que está sendo pregado é de Deus ou é do homem, ou é da carne, tá? Eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro, o falso evangelho, sabe o que ele diz para você? Venha tomar posse da sua bênção, não importando como você está. O verdadeiro evangélico, sabe o que diz para você? Arrependa-se. O falso evangélico, sabe o que estão sendo pregado por aí? Ela deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Mas o verdadeiro evangélico deixa as pessoas orgulhosas daquilo que Jesus fez. Fique com esta palavra, querido. E eu espero que, mediante esta palavra, você possa verdadeiramente, a partir de hoje, ter diferenciado o verdadeiro do falso. O que está sendo pregado? Qual o lugar do Espírito Santo da sua igreja? Será que uma rosa está sendo mais importante? Será que um sal grosso está sendo mais importante que o Espírito Santo? O que será? O que está sendo cantado? É uma música qualquer ou é um louvor para o Deus Altíssimo? Veja tudo isso, observe, acompanhe o que eu te falei e se você começar a ver verdadeiramente e buscar da presença do Espírito Santo, ele te esclarecerá. E você vai estar sabendo se o que está sendo pregado é bíblico ou não, é verdadeiro ou falso. Graça e paz, beijo no seu coração. Que Deus te abençoe rica e poderosamente.